Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Opa, beleza? Você curte o nosso trabalho e gostaria que ele continuasse? Você pode nos ajudar. Então entra lá no patreon.com/Canadá Agora ou no apoia.se/Canadá Agora e ajuda como você puder. Sua ajuda sempre vai ser muito bem-vinda. Agora vamos pro programa. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá Agora, o seu podcast sobre política, economia e o cotidiano do Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Rocha e debaixo das cobertas estou aqui na minha obrigação semanal junto com o meu companheiro de viagem, seu Paulo Henrique Dantas. Pé, você congelou? Fala aí, Massaro, não congelei porque me escondi, porque, mano, mas hoje de manhã, cara, quando eu fui sair pra levar as crianças, a mulher e tal, aquela rotina do papai Uber de manhã, aí eu cheguei e falei, mano, porque eu tenho um booster aqui, né, em vez de ter os cabos, eu comprei faz tempo um outro carro que eu tinha, tem aquele booster que você não precisa de nada, você só liga lá e é uma bateria que você eu carreguei ela essa semana, falei, mano, tá anunciando o frio. Aí eu falei, se, né, acontecer do carro dar aquela, né, já sabe, eu tô pronto, não vou ligar pro CA, porque o CA em dia de menos 24 é 3 horas de espera pro cara vir dar uma bustada no teu carro. Aí eu cheguei, falei, mano, fui, sentei no carro, fui lá ligar pra sair, pra dar aquela aquecida, a primeira apertada no botão, ele deu aquela, falei, não, aí na segunda ele pegou, eu falei, beleza. E aí é o seguinte, cara, é por isso que eu falo, cara, que aí fazendo hoje tá fazendo menos 24, entendeu? Aí o cara queria que eu fosse no escritório. Não dá, né, mano? Você acha que eu vou sair da minha casa, menos 24, e aí de manhã ainda por cima você tá lá escutando as notícias pra saber o que tá acontecendo no mundo. O que você escuta? O rei não está funcionando. Mano, tu imagina ficar de pé, se eu tivesse que ficar de pé lá fora esperando o busão no relento pra pegar o busão pra ir pra montar no menos... Não dá, cara. Não dá. Então eu decidi falei, vai ser de casa mesmo. Mas tamo junto, muito frio, mas na luta como filhos da pátria. É isso aí, programa de número 136. Cá estamos nós gravando abaixo de menos muitos graus, tá frio pra diabo. Hoje dia de sorteio da Copa do Mundo. Tô ali com uma janelinha só pra ver quem vai parar com o quê. Talvez a gente dê essa notícia ao vivo, se esse negócio sair ao vivo. Você vai ouvir gravado, mas antes, né? É isso aí. Você que é novo no programa, é um prazer ter a sua companhia aqui. Seja bem-vindo, a gente espera que você goste. E para nossos ouvintes queridos que estão sempre por aqui, é novamente um grande prazer tê-los em nossa companhia. A gente espera que vocês estejam em condições mais aquecidas do que a gente tá. Tá muito frio aqui. Mandando um salve para toda a galera. Lembrando que nosso programa é feito em blocos, então a gente faz as coisas para você não ficar entediado. Então dê uma olhada na minutagem do programa, tem no seu tocador de podcast, ou no YouTube também, se você estiver vindo por ali. E se você for daqueles mais curiosos, mais atentos, mais interessados, você pode entrar no site, no canadagora.com, que no post do podcast você pode ver a lista de todas as notícias que a gente fala por aqui. E lembrando, se quiser dar um suporte para esse nosso projeto, quiser ajudar que a gente consiga continuar pagando pelo menos um café aqui, para as coisas continuarem funcionando, você pode ser nosso patrono no Patreon ou no Apoia-se. Então, se estiver fora do Brasil, você pode usar o patreon.com/Canadá Agora. Mas se quiser ajudar também lá no Brasil, a gente tá no apoia.se/Canadá Agora. Sua ajuda é sempre muito bem-vinda. Então, sem mais enrolações, porque a gente precisa se esquentar, vamos direto para o programa. Começamos nosso bloco de notícias. Eu prometo que o ano que vem vai ter um nome para esse bloco de notícias federais. Por enquanto não tem nem tempo para pensar. Já um para isso. A gente começa, como sempre, com notícias federais. E a primeira já vem
tapa na cara, né? Porque o ministro pede desculpas por uma má escolha de palavras sobre uma reunião com um grupo das Primeiras Nações. O ministro de Energia e Recursos Naturais, Tom Hodgson, está disposto a se encontrar pessoalmente com a Coastal First Nations, depois de comentários polêmicos sobre uma reunião virtual. Ele pediu desculpas por suas palavras infelizes ao oferecer um encontro em Vancouver. A Coastal First Nation, que se opõe a um oleoduto de betume na costa do norte da Colômbia Britânica, não puderam participar do evento devido a uma vida em cima da hora. Hodgson sugeriu que uma reunião virtual seria uma solução. Ele reconheceu a inadequação de suas palavras e se desculpou diretamente com o grupo, expressando interesse em um encontro presencial. A presidente do grupo, Marilyn Slatt, considerou os comentários desrespeituosos e disse que mostra uma falta de compreensão das comunidades. Ela destacou a importância de relações respeitosas e diálogo construtivo para iniciativas que protegem a natureza e contribuem para a economia canadense. O Hodgson reiterou a sua disposição para uma reunião presencial futura. Então foi lá, né? Marcou a reunião, esqueceu de mandar o invite no Outlook e depois deu uma de foi mal, tava doidão. É isso mesmo. Mano, é aquela velha, tipo, sabe quando você... É tudo questão de prioridades. Não era prioridade do cara, entendeu? Não era prioridade do cara, o cara falou aí, depois meteu aquela, tipo, mano, então, eu sei que eu tinha alguma coisa nesse esquema pra fazer, mano, mas eu não sei aonde, entendeu? Aí o cara chega e dá aquela de doidão que não tá sabendo de nada, mano. Caramba, agora só preciso achar onde foi parar minha pauta. Por que sumiu minha pauta, mano? Caramba, como você sumiu? Problemas técnicos, mano. Pera aí que eu tô com problemas técnicos aqui, mano. Minha pauta posso começar a cantar aqui, Mano, cantar a bolinha azul rodando aqui, minha pauta não aparece, mano. Volte pauta. Cadê a pauta? Nem no verso minha pauta. Pera, deixa eu editar de novo aqui. I don't wanna Christmas. Não posso cantar porque eu sou muito bom e o YouTube vai acabar marcando a minha voz como uso de direitos autorais, então vai ficar caro. Vou ter que fechar e voltar, mano. Quer que eu continue enquanto você procura? Pera aí, vai aí que eu vou tentar aqui. Que tá tentativa de conexão em curso, mano. Tá zoado. Ixi, Maria, a internet. É isso aí. É internet, mano. Você não edita nada. Então, continuando nas notícias federais, os sinais de progresso com a Índia são abundantes, mas também os temores de que nada tenha realmente mudado. Recentemente, houve um esforço de reaproximação entre o Canadá e a Índia, e apesar das tensões anteriores relacionadas a alegações de assassinato e extorsões atribuídas ao país em território canadense, o Alto Comissariado da Índia no Canadá, o Dinesh Patnaik, rejeitou as acusações do governo canadense, afirmando serem absurdas. A relação entre o Canadá e a Índia tem avançado com iniciativas em diversos setores, embora a comunidade Sikh no Canadá esteja preocupado com a segurança e a influência indiana. Além disso, existem relatos de ameaças e extorsões contra Sikhs com o envolvimento de gangues ligadas à Índia. Sanjay Ruparelia, especialista em política indiana, apontou que o fortalecimento dos laços advém de razões pragmáticas de ambos os lados, em resposta a desafios políticos e econômicos, como a política tarifária dos Estados Unidos no mundo inteiro. Apesar das melhorias, o Canadá continua alerta quanto à interferência estrangeira, sobretudo em questões relacionadas à comunidade Sikh. Então, você que não lembra, né? Teve o Canadá, vamos recapitular em pedaços, né? Porque a Índia agora está com o governo do Narendra Modi, que é um governo declaradamente de direita, que ainda tem uma forte inclinação sectária. Então, eles apoiam, é um governo que defende o hinduísmo como a religião oficial da Índia, e por isso tem certos ataques que estão rolando com comunidade de outras religiões. Não faz muito tempo teve um assassinato de um líder Sikh em Vancouver, e o governo do Canadá acabou dizendo que isso teria sido causado por grupos indianos ligados ao governo indiano, que buscaram terminar o líder Sikh aqui no Canadá. Pra quem não sabe, a comunidade Sikh é uma minoria dentro da Índia, mas como tal tá na mira do atual governo Modi.
O Canadá fez acusações, alegando que havia provas que isso teria sido orquestrado pelo governo indiano aqui no Canadá, e isso não pegou bem. O bicho pegou e o Modi retrucou. E agora que o Trudeau saiu e tem um cara novo na casa, né? O cara novo tá querendo colocar os panos aqui e dizer: vamos ser amigos, dê as mãos, kumbaya e tal. Isso aí. Os caras voltei, I am back. Não, o problema também é que é interessante que a Índia ela tem um poder comercial muito grande. A gente tem que colocar no contexto que a gente precisa diversificar todas as questões comerciais. E as transações com a Índia foram muito complicadas por causa do que o Massala já veio de falar. E a gente está vendo que realmente o Carney tem feito esse esforço, ele tem viajado, tem tentado realmente mudar essa imagem aí que tínhamos da Índia em relação a tudo isso. Mas não sei se vai dar certo, que a gente tem que ver, porque a gente sabe também que a Índia ela vai fazer algumas exigências, mas do outro lado o peso, para quem não conhece, demográfico da população e de descendentes da Índia aqui no Canadá é enorme, inclusive nos âmbitos políticos. E o Carney continua aqui, o Carney ele traz ministros da era Trudeau de volta ao seu gabinete. O primeiro-ministro Carney realizou mudanças em seu gabinete, nomeando Mark Miller como novo ministro da Identidade Canadense e Cultura, além de responsável pelas línguas oficiais. Joel Linebaut assumiu a função de tenente do Quebec, além de suas responsabilidades como ministro de Obras Públicas, Governos e Aquisições. Julie Desbrusin foi encarregada de parques e natureza. Anteriormente, essas funções eram de ele, o ativista que subia na torre CN Tower, Steven Guilbeault, que renunciou ao cargo após desacordos com as políticas ambientais. Guilbeault se opôs ao acordo com Alberta, que inclui a suspensão das limitações federais de emissões de gases e remoção de requisitos elétricos impostos de Alberta. Apesar das mudanças, Miller e Linebaut expressam admiração pelo trabalho de Guilbeault. Essas mudanças marcam a segunda reorganização do gabinete de Carney desde a eleição de abril, após o destino de políticos distintos para antigas figuras como Christian Freeland, que deixou o cenário federal após a perda na disputa pela liderança liberal. Só alguns fatores para colocar aqui. Primeiro, todo mundo viu, né, o Guilbeault, ele saiu, mas não saiu, a gente já falou daquilo, ele saiu, mas não deixou o partido para não criar um problema maior, então teve um quid pro quo ali, vamos se acertar aqui, você sai do gabinete, mas fica no partido para não perder mais um deputado, então não arruma confusão para mim. E aí ele traz de volta Mark Miller. Mark Miller, para quem não conhece, não se lembra, não acompanhou, ele é um amigaço do Justin Trudeau. Eles estudaram juntos, são amigos. Ele foi ministro do Trudeau e ele é uma das pessoas que encarna a filosofia trudeauista. Não estou falando trudeauista não do Trudeau filho, mas do Trudeau pai. Que o Trudeau pai, ele, desde a época de 60, 70, ele já tinha essa visão aberta do Canadá, esse multiculturalismo, que todas as culturas são iguais. Tal. Então, isso é a visão do Mark Miller. Ele foi ministro da imigração, foi muito ruim como ministro da imigração. Não estou falando que ele não é uma pessoa inteligente e capaz, não é o ponto. Estou falando que ele, como ministro da imigração, deixou muito a desejar, porque foi na época do Mark Miller e do Justin Trudeau que se abriram as portas e chegamos a esse descontrole desproporcional de imigrante refugiado nas províncias. Então, isso é o fato. Só que quando ele volta alguns comentaristas dizem que nem ele estava esperando voltar para o gabinete, porque ele representa essa ala, como as pessoas usam muito, do wokeista do Trudeau. Ele era um forte defensor ele representa muito essa imagem do ministro woke, que Trudeau, enfim, é essa imagem que ele tem. Então, o Carney, quando o Guilbeault sai, traz o Mark Miller. O Mark Miller, ele é um quebeco, ele nasceu aqui, ele estudou em francês. Só que o que acontece? Todo mundo que nos escuta já há mais tempo sabe que existe algumas coisas que você não pode falar no Quebec, senão dá problema. A primeira delas é a língua. Você nunca questiona a queda do nível de francês no Quebec. Isso é um assunto que você tem que saber. Você tem que saber falar com muito tato, porque existe um declínio da língua francesa no Quebec. Isso é mostrado com dados. Eles tentam colocar leis para aproveitar. A gente já falou da lei 101, já falou de outras leis da CAC, enfim. Mas é um assunto muito delicado. Aí o que ele faz? Como no primeiro dia que ele é nomeado, a fazer a pergunta para ele:
Eu já tô cansado aí desse papo aí, de falar que o francês tá em declínio no Quebec. Pronto. Aí, vai pegar a guerra, todo mundo, esse cara. E aí o Partido Quebecois já pulou no pescoço, todo mundo. Esse ministro quer destruir o Quebec, quem trabalha contra o Quebec. Mas precisa colocar um contexto, a gente sabe que é nuance, você faz parte da política. O que ele na verdade quis dizer, quando você conhece o Mark Miller de muito tempo, é que ele fala porque existe sim um declínio da língua francesa, porém as pessoas se comunicam mais em francês em Montreal. O que é o problema que muitos querem tentar é que as pessoas que não são francófonas falem também francês em casa. Só que você não pode. Então, só que quando as pessoas falam que o declínio do francês está aumentando, é porque eles colocam o fato das pessoas não falarem francês em casa. Mas o que não diz que essas pessoas, como eu, não falam francês no ambiente de trabalho e no dia a dia. Só que aí, essa era a nuance que ele não colocou, o que ele abriu uma porta para todo tipo de ataque de todo lado, falando que ele... Só que ele, uma coisa também que tem que ser aqui, para quem não conhece o Mark Miller, ele é um cara que você, olha, você não dá nada pro cara, mas ele é muito bom politicamente, ele tem essa capacidade de dar aquela atacada peçonhenta, diamante. Sabe aquele cara que bate com luva de pelica, já dizia minha mãe? É ele. Então ele conseguiu, com 24 horas aí de ser nomeado, de atacar o fogo aqui no Quebec. E para complicar a situação, o que acontece? Como ele também é ministro da Cultura, o que acontece? O governo federal também subvenciona os artistas aqui no Quebec, a cultura no Quebec, uma boa parte do dinheiro vem do federal. Então, mais que normal, quando se um ministro é nomeado, o que os órgãos fazem? Eles vão escrever um Twitter de estamos muito contentes pela nomeação, queremos... Mesmo se você não gosta do cara, mesmo se você detesta o cara, mesmo se o cara não é... Você tenta ser apartidário, porque você vai ter que trabalhar com esse cara. Aí o que aconteceu? Quando alguns órgãos fizeram isso, escreveram no Twitter, dando boas-vindas ao... Nossa, o Paul Saint-Pierre Plamondon já meteu um Twitter chamando que as pessoas tinham um vácuo intelectual enorme, que eram desonestos e essas pessoas do mundo artista eram desleais ao Quebec. Aí virou um bafafá. Quem é? Aí o ministro Miller, no outro dia, falou assim, nossa, na Câmara de Comuns fez assim, ele falou assim, nossa, eu não sabia, mas fiquei sabendo que agora o Partido Quebecois está impondo um teste de lealdade aos artistas. E essa cagada foi tão grande do Paul Saint-Pierre Plamondon de atacar os artistas. Por quê? Porque todo mundo sabe que a classe artística, na maioria das vezes, eles são a favor do Partido Quebecois. Então, ou seja, e aí todo mundo falou, não, você foi muito mal, você não devia ter falado isso, ele tentou, não. E hoje ele se retratou, encontrou os órgãos, falando tal. Mas, seja, tudo isso para falar que o Mark Miller, velho, ele vai colocar fogo no partido, porque sanfona e terror só toca, quem sabe, o Mark Miller manda essas paradas. Sanfona e terror, maravilhoso. Isso vai ser a capa do programa. Vou colocar o Mark Miller segurando uma sanfona, velho. Que maravilha, que maravilha. E ainda falando em treta e meio ambiente, o Canadá se comprometeu com uma meta climática para 2030. A ministra do Meio Ambiente, Julie Dabrousin, reafirmou o compromisso do governo canadense em reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 40% a 45% dos níveis de 2005 até 2030. Apesar das críticas recebidas numa audiência com o Comitê de Meio Ambiente, o governo assinou um memorando com a Alberta estabelecendo condições para um novo oleoduto, gerando questionamentos sobre seu impacto nas emissões. A Julia ainda destacou que o projeto só vai ocorrer com a participação de um projeto de captura e armazenamento de carbono em Alberta. Entretanto, porém, contudo, todavia, ela evitou responder se o oleoduto vai aumentar ou reduzir as emissões. Sobre os veículos elétricos, o governo está revisando o mandato que exige que 20% dos carros vendidos sejam de emissão zero até o próximo ano, subindo para 60% em 2030 e 100% em 2035. Embora os desafios sejam reconhecidos, especialmente em áreas rurais, a Dabrousin não revelou se vai apoiar a remoção desse mandato. É aquela história, né, cara? Alguém prometeu, mas prometeu por conta, né? Não conversou com ninguém e não vai rolar. Outra coisa interessante desse negócio, eu tava ouvindo um outro podcast aqui do Canadá e o cara falou sobre isso, que essas metas são curiosas. Porque você viu, né? A promessa, isso tá baseado em cima do protocolo de Kyoto, né? Que eles queriam reduzir isso daqui para
com base naquelas datas. Então, eles prometeram, não, nós vamos diminuir isso daqui com base nos números de 2005. Só que o que rolou, velho, de 2005 a 2025, os números já quase dobraram. Aí ficou assim, bom, então a gente tá cumprindo os 40, só que os 40 já não são mais 40, são 20. Então, quando chegar em 2030, as metas de 2005 vão ser assim, não, mas espera aí, na verdade a gente vai diminuir só 5% do que a gente está consumindo hoje para poder bater o que tá rolando. Então uma pataquada que tá rolando nessa história de redução de gás. E a outra coisa que eu vi, mas talvez é meu lado mais positivo falando, essa semana eu vi o lançamento de um carro no Brasil, que é a tal da Leap Motors. A Leap Motors é chinesa e também a dona dela é a Stellantis. A Stellantis é dona de uma porrada de carro. Né? Mas uma coisa interessante que eu vi desse carro, e eu não estou fazendo propaganda porque eu não ganho por isso, mas eles têm dois modelos, o 100% elétrico e o híbrido. Aí eu falei, mas qual a vantagem de ter um carro híbrido, né, nessa altura do campeonato? Aí que eu vim entender, o híbrido dele, ele tem um motor a gasolina, só que o motor a gasolina só serve para gerar energia elétrica. Então o carro, esse híbrido, eles disseram que tem autonomia de 900 quilômetros. Aí eu falei, opa, aí o troço começa a mudar de figura, né, cara? Porque aí já começa a pensar que talvez seja possível ter um carro desse aqui no Canadá. Mas é chinês, né? Então vai saber quando que esse troço vai chegar aqui. Eu só acredito vendo. E nisso eu só lembro daquela filósofa famosíssima do século XVI, XVII, que dizia, se a gente não bater a meta, a gente só dobrar a meta e continuar. Alguma coisa nesse sentido aí. Eu não lembro o nome da filósofa, mas vamos que vamos. E o Canadá promete mais de 200 milhões de dólares em financiamento para a Ucrânia em reunião na OTAN. O governo canadense está destinando mais de 200 milhões de dólares para a aquisição de equipamentos militares para a Ucrânia por meio de um mecanismo internacional estabelecido pela OTAN e apoiado pela administração Trump. Esse mecanismo, conhecido como Prioritized Ukraine Requirements List, foi criado após uma cúpula da Aliança Ocidental NEAG com o objetivo de dividir os ônus da ajuda militar à Ucrânia entre os aliados, como solicitado pelos Estados Unidos. O Canadá já havia utilizado esse programa anteriormente em agosto, alocando aproximadamente 680 milhões de doletas. Através desse programa, a Ucrânia identifica sua necessidade mais urgente de defesa, que são então analisadas e aprovadas mensalmente como aquisição feitas de fabricantes americanos ou dos estoques existentes nos Estados Unidos. Uma reunião em Bruxelas, a ministra de Relações Exteriores do Canadá, Anita Anand, anunciou mais de 200 milhões de dólares em assistência militar, além de 35 milhões em ajuda não letal, enquanto ministros da OTAN discutem uma iniciativa de paz liderada pelos Estados Unidos. Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, o Canadá já comprometeu 22 bilhões de dólares em assistência. O que acontece nesse caso aqui, a gente sabe muito bem que a guerra já passou do tempo de terminar e o Putin, ele realmente estava muito preparado para isso e ele não está nem aí porque as pessoas estão fazendo, ele está realmente só apostando a aposta, dobrando a aposta, e pelo visto ele continua aí sendo o único que está tendo a vantagem de tudo isso, enquanto milhões de pessoas estão morrendo, infelizmente, na Ucrânia. E tá lá, tá quando o Homem Laranja tá quase tá colaborando com ele, né? Só não abriu isso abertamente ainda. E olha só que interessante, o Tim Hortons pressionou deputados para mais trabalhadores estrangeiros temporários nos últimos 18 meses. Então, a gigante canadense responsável pelo vício em cafeína das pessoas aqui tem pressionado o governo a aumentar o limite de contratação de trabalhadores estrangeiros temporários, o famoso TFW, para aliviar a carência da mão de obra, particularmente depois do impacto da pandemia no setor de serviços alimentícios. Durante mais de 18 meses, o grupo tem dialogado com autoridades governamentais e parlamentares para elevar o limite de trabalhadores temporários, de número de trabalhadores temporários, de 10% para 30%, semelhante ao nível adotado durante o auge da crise da Covid. A empresa argumenta que essa flexibilização é vital, sobretudo em comunidades rurais que enfrentam escassez de mão de obra.
Além disso, busca agilizar a renovação de vistos e explorar caminhos para a residência permanente desses trabalhadores. Apesar dos esforços, o programa do TFW tem gerado controvérsias com críticas sobre eventuais impactos no mercado de trabalho para canadenses, especialmente em cargos de entrada. Partido de oposição, e como os conservadores e o NDP, propõem uma reavaliação ou abolição do programa. Isso aí. Café. Se quer café, tem que deixar a gente entrar. Não vai ter. É de novo aquela questão que a gente já conversou aqui várias vezes, a gente já falou, realmente o Trudeau, ele realmente estragou, bagunçou e deixou de uma maneira a questão da imigração que hoje, cara, tá descontrolado. Ninguém sabe, todo mundo sabe que o custo é enorme, ninguém sabe quantos tem realmente, todo mundo tentando controlar. Então, e aí quem acaba sofrendo são as pessoas que realmente precisam, porque umas províncias fecham programa, outras abrem programa, e as pessoas não sabem mais aonde, estão perdidas no meio dessa confusão toda. Mas enfim, infelizmente, para quem é imigrante, por isso que eu estava até conversando com a minha esposa outro dia, eu falei, cara, a gente chegou aqui em 2009 e a gente chegou com um visto de residente permanente, então a gente já tinha o status de residente permanente. Isso foi muito bom, cara, porque isso, pelo menos, porque quem vem qualquer programa antes disso, cara, você não tem certeza do que vai dar, e é o que a gente tá vendo. Tem gente que veio com um monte de programas, os caras tiram programa, vai programa, joga dossiê fora aqui no Quebec, e é muito difícil, porque são vidas, são pessoas, são expectativas, são sonhos que eles tratam, infelizmente, muito como simples números. Isso é muito triste, enfim. E os conservadores pedem o fim da cidadania com um clique e o retorno às cerimônias presenciais. A parlamentar conservadora Michael Hampton Garner critica o uso contínuo de cerimônias de cidadania virtual depois do fim da pandemia, chamando a prática de louca. Os conservadores pedem ao governo liberal o retorno completo das cerimônias presenciais, argumentando que são essenciais para a vida cívica canadense. Em 2022, menos de 10% dos novos cidadãos participaram de cerimônias presenciais, já que as virtuais foram mantidas para agilizar o processo. Apesar de não serem tão simples quanto parecem, as cerimônias virtuais reduzem o tempo de espera para novos cidadãos. A ideia de autoafirmação do juramento de cidadania foi rejeitada por 61% dos consultados em 2023. Tom Kimmick, também conservador, apoia a petição para retomar as cerimônias presenciais como padrão. O governo federal defende a continuação da cerimônia virtual e presencial, argumentando que essa prática aliviou os tempos de espera e promoveu celebrações significativas em todo o país. Eu vou dar minha opinião nisso aqui, entendeu? Eu acho que esse é o tipo de questão que tá todo mundo certo. Porque de um lado, realmente, você agiliza, você é muito mais rápido. As pessoas que querem tirar logo pegar logo o seu visto, o seu certificado de cidadão para tirar o passaporte canadense, tudo é muito rápido, tudo mais simples de maneira virtual. Por outro lado, eu tô falando da minha humilde opinião, eu achei muito emocionante. Eu lembro até hoje das palavras que a juíza falou no dia da minha cidadania. Foi assim, ela parecia... Eu estava esperando uma cerimônia meio fria, meio tipo, vai chegar aqui meio uma formalidade, mas foi uma cerimônia super calorosa, foi super pessoal. Ela mostrou um talento enorme com o ser humano. Até hoje eu me lembro das palavras que ela falou. Não chorei, mas o olho caiu um cisco, assim, começou a suar. Suar? O olho suava, tem um suor nos olhos em certos momentos, mas eu achei muito legal. Então, assim, eu acho que é um marco muito grande, o fato de ser presencial, eu acho que me marcou mais que se talvez tivesse sido virtual, de você estar ali, você ver, você se passa um filme na sua cabeça. O único erro que eu tive, que eu já te falei, né, que eu fui de moletom, mas isso foi uma história que foi culpa do governo canadense. Eu te contei essa história já, né? Contou. Então, mas foi um erro do governo canadense. Mas assim, eu sou super a favor da forma presencial, eu acho muito legal. Mas na virtual também, se o cara não quiser e que tá só com a fim de pegar o papel e ir para casa, já facilita também, porque é muito organizado. Eu tenho amigos que fizeram a forma virtual, não é um clique assim também não. Você tem que mostrar que você realmente cortou seu negócio do cartão de residente permanente, tem todo um protocolo, é muito bem feito também. Mas eu, pessoalmente, por ter vivido a experiência presencial, achei muito legal. Você sente então aquele momento de ligação. Eu lembro das palavras que a juíza falava assim, eu respirava forte assim, não, mano, não pode, eu sou coração peludo, velho, como que eu tô me emocionando? Não pode isso, como essa mulher aí nunca me viu e tá... Mas foi muito legal.
Não, mas sabe, diferente de você, eu sou um cara que é como diz o ditado, eu sou frouxo. Eu tenho choro frouxo. Você chora até em inauguração de mercado no bairro. Choro até quando eu tô vendo o resultado da loto. Esse eu choro todo dia, porque não sou eu que tô ali ganhando. Mas eu lembro que um momento que me acaba sempre, velho, é cantar hino. Cantar hino, cara, me destrói. Cantar me destrói. Quando a gente começou a cantar o hino do Canadá, velho, eu soluçava. Assim, nossa, eu falei, do Canadá. Minha mulher ainda me dava os tapas assim, se contenha. Eu falei, eu não consigo. Se controla, moleque. Eu não consigo. Mas é emocionante. E ainda, agora sim, eu trouxe essa notícia porque eu queria ver o que ia. Que o governo federal começa a considerar a possibilidade de um referendo em Quebec. Por quase 2 anos, o Partido Québécois tem liderado as pesquisas e o seu líder, Paul Saint-Pierre Plamondon, prometeu realizar um referendo sobre a soberania do Quebec. Isso preocupou o governo do primeiro-ministro Mark Carney, que já discute como Ottawa deve responder. Fontes, a fofoca no parlamento, né? Dizem que o governo não quer ser um contrapeso ao Partido Québécois, uma tarefa do Partido Liberal do Quebec, mas sim garantir uma mensagem consistente dos eleitos em Ottawa. Em outubro de 2026 vão ocorrer as votações provinciais, mas a vitória do PQ não é certa, apesar de ter 99% de chance. Ottawa quer evitar ser pega de surpresa, como alguns criticaram o governo do Jean Chrétien em 95. Enquanto isso, os ministros federais estão atacando Plamondon, destacando suas intenções de aproximação com os Estados Unidos. O Bloc Québécois e os conservadores também estão atentos, discutindo estratégias e a importância do nacionalismo quebequense no contexto canadense. Enfim, aí pé, nem é o bloco do Quebec, mas o troço já bateu na água, a água bateu no carne agora. Não, porque segundo a última pesquisa que chegou, eles estão com 39% de intenção de voto, é muita coisa. Tá um ano 10 meses das eleições, eles estão com 39% das intenções de voto e que, de novo, ele é totalmente descomplexado por Saint-Pierre Plamondon para falar de referendo, ele não tem problema nenhum atacar todo mundo para falar do referendo, e o que é interessante é que assim, os astros estão alinhados para ele no sentido que as pessoas estão de saco cheio da CAQ, não querem mais a CAQ, o Partido Liberal do Quebec, que estava com Pablo Rodrigues, que estava começando a subir nas pesquisas para fazer uma competição ali com o Partido Québécois, ele já tem 3 semanas que tem escândalo atrás de escândalo. O cara tá até falando que a gente tem aquele calendário. Não sei se as minhas filhas ainda gostam daquele calendário de Natal, sabe? Que todos sabe, do primeiro dia até o dia do Natal. Cara, parece que tem um calendário de Natal do Partido Liberal do Quebec, velho. Todo dia tem uma bomba que cai. E assim, isso está fragilizando a imagem do Pablo Rodrigues. E aí saiu uma pesquisa, só nessas 2 semanas eles perderam mais de 6 pontos. E esses pontos que eles perderam não foram nem para a CAQ, que não conseguiu ter nenhum ponto, e nem para o Quebec Solidário, que está no fundo do barril, mas foram justamente para o Partido Québécois. Então, ou seja, fazer uma análise simples aqui, não muito complicada, existem hoje pessoas do Partido Federalista Provincial que estão dispostos para não entrar a CAQ, não confiam no próprio partido deles, mas estão dispostos a dar um voto de confiança para o Saint-Pierre Plamondon. Mas o que eles pensam? Eles falam, eu vou votar no cara para tirar a CAQ, mas se tiver um referendo eu vou votar contra o referendo. Então assim, por isso que o apoio no referendo não aumenta também. Então tem muita gente começando a partir dessa premissa de votar no Paul Saint-Pierre Plamondon. Então ele está muito forte nas pesquisas, e no federal os caras já estão vendo isso. Eles sabem que quando teve o referendo em 95, eles passaram uma lei sobre a claridade da questão, mas o Quebec não quer nem saber. O Paul Saint-Pierre Plamondon ele vai de cabeça, ele tem os votos para isso, e a menos que aconteça, a gente sabe que 10 meses em política é uma eternidade, mas tem que acontecer uma coisa muito, muito, muito difícil para tirar a vitória do Partido Québécois. Não sei se eles vão entrar majoritário, se eles vão entrar minoritário, mas o que tudo indica é que eles vão entrar, e se ele entrar, ele diz que vai fazer o referendo, ele não quer nem saber. Mas será que não vai ser só bravata igual o Legault? O Legault também disse, não, vamos ter o seu troisième lien, né? Vai rolar. Não. O Paul Saint-Pierre Plamondon, ele
por mais que a gente seja totalmente discorda de todos os pontos políticos, a maioria dos pontos políticos, ele é muito estruturado, ele é muito inteligente e ele é muito convincente na maneira de comunicar e vulgarizar. Ele já sabe todos os ataques que estão se fazendo contra a separação do Quebec, ele já estava preparado, ele criou uma estratégia, um calendário, ele criou primeiro os livros, ele começou com um livro branco que ele chamava Como Seriam as Finanças de um Quebec Soberano. Então ele explicou para todo mundo que o Quebec soberano sobreviveria de maneira financeira. Então foi tão bem feito que nem os federalistas contestam isso. Todo mundo sabe que o Quebec, se separasse, financeiramente seria viável. Aí agora ele está vendo com o livro azul, que ele fala. O livro azul vai explicar, ele vai falar sobre o quê? Sobre as questões da moeda, a questão fiscal. Então ele prepara, ele em vez de chegar e falar, vou fazer a separação do Quebec, ele fala assim, eu vou te mostrar por que a separação é viável. Então todo esse processo que ele está fazendo é nesse sentido. Lógico, de novo, saem as pesquisas recentes mostrando que um quarto de 15% a 20% das pessoas que são do Partido Quebecois não são a favor da separação. Então, ou seja, tem pessoas que são que política não é tudo homogêneo, tem pessoas que são do Partido Quebecois que não querem a separação, do mesmo jeito que existem federalistas do Partido Liberal do Quebec que vão votar no Partido Quebecois, mas não vão votar pela separação. Então isso explica um pouco aí. E o Bloc Quebecois, que é como se fosse a filial lá de Ottawa, vai fazer com que tentar evitar do que aconteçam as palhaçadas que aconteceu em 95, que a gente está vendo agora, todo o escândalo que está saindo. Então eles estão muito bem organizados e alinhados nesse sentido aí. E só para quem não está acompanhando os números do Quebec, a projeção de assentos do Partido Québécois é de que eles devem ter 82 dos assentos do parlamento, o que dá deles no mínimo a maioria do governo. Só que tudo indica que eles vão ganhar, seja com maioria ou com pluralidade, mas eles vão ganhar. E 82 de 125, se você tem ideia da quantidade. 82 cadeiras de 125, então é muita coisa. Acho que é você? É você. Sou eu. Hospitais infantis no Canadá enfrentam uma enxurrada de consultas de gripe enquanto os médicos pedem às famílias que se vacinem. Os hospitais pediátricos do Canadá, como o CHEO de Ottawa, enfrentam um aumento expressivo de casos de influenza entre crianças, com números elevados de hospitalizações e testes positivos para a doença. Em novembro, o hospital houve um aumento de 8 vezes nos testes positivos em comparação a 2024, com o dobro de hospitalizações infantis. A maioria das crianças não estava imunizada contra a gripe. Outros hospitais de Ontário e Quebec relatam situações semelhantes. A cepa H3N2 do vírus da influenza A é a mais comum e está associada às internações mais frequentes, tendo sofrido mutações recentes que possivelmente reduzem a eficácia da vacina deste ano. Mesmo com uma possível compatibilidade da vacina, especialistas como a doutora Isrini Vasmurt enfatizam que a vacinação ainda oferece uma proteção significativa contra formas graves da doença. O aumento de casos de gripe pode se espalhar pelo país nas próximas semanas, com comunidades médicas se preparando para um inverno desafiador. Então vacina, vacina e mais vacina. Tenso, hein? É só o que eu posso dizer. Tenso. A gente toda semana a gente tá falando desse negócio. Primeiro foi o lance do sarampo, que a gente perdeu o status, daí veio a notícia sobre o HPV e agora a gripe. Pela madrugada. Pessoas, se vacinem. Tem vacina aí e não tem desculpa para não se vacinar nessa altura do campeonato. Então, se tiver alguma dúvida, converse com seu médico, mas não vá ficar ouvindo teorias conspiratórias. Pela madrugada. Se a gente fecha nossas notícias do Bloco Federal e a gente segue para o nosso giro de notícias pelo país logo em seguida. Já volto. Maiúsca de Mare. Então a gente começa o bloco de notícias partindo lá da costa oeste, em British Columbia.
lugar que tá nevando, padedel. E cada vez, a notícia de BC é que cada vez mais colombianos britânicos, peguei vocês, hein, lidam com a insegurança alimentar em meio à crise de acessibilidade. O aumento do custo de vida, especialmente nos preços dos alimentos e moradias, está levando um número crescente de pessoas de British Columbia, incluindo aquelas de faixa de renda mais alta, a utilizarem bancos de alimentos e serviços financeiros com a situação agravada pela inflação e pelas repercussões da pandemia. Eu pus essa notícia aqui só para mostrar, só para repetir o que a gente fala toda semana, que a gente mora num país do G7, um país desenvolvido, um país da América do Norte, onde as pessoas passam por insegurança alimentar. E não é pouca gente, é muita gente. E agora essas notícias estão começando a virar... Vocês vão ver, tem outras notícias durante o programa também. Mas isso aí está começando a virar notícia. Agora quero ver. Ainda mais com o anúncio de que vai aumentar o preço dos alimentos no próximo ano. Então, beleza. Disse que, aumentar não é pouco, não. Vamos para Alberta, porque a Alberta revela o plano para resistir à aplicação do programa de recompensa de armas de fogo de Ottawa. O governo provincial de Alberta planeja desafiar o programa federal de recompra de armas, alegando que ele é inconstitucional e fere os direitos dos habitantes locais, ao mesmo tempo em que orienta que a defesa de propriedades não seja alvo de processos judiciais, apesar de especialistas expressarem preocupações sobre a clareza e legalidade dessas medidas. A gente sabe, o Canadá tem todo um cuidado enorme, toda uma preocupação aí para evitar que o Canadá se torne os Estados Unidos, e essas questões das armas, por mais que a gente tenha aqui muitas pessoas que são voltadas à caça, essas coisas é sempre discutida e muito discutida. Só que a gente conhece também, quem vive aqui no Canadá, que existe uma diferença entre o leste, a visão do leste e o oeste. Por isso que a gente fala, é interessante o Canadá, que são dois mundos completamente diferentes nesse sentido, quando a gente fala de petróleo, de meio ambiente e inclusive de armas. Sou eu? Uhum. Então tá. A Câmara Municipal de Calgary aprova um aumento de 1,6% no imposto predial. Após intensas deliberações, o Conselho da cidade de Calgary aprovou o orçamento de 2026 com um corte significativo no aumento proposto do imposto sobre a propriedade, evitando uma transferência do fardo fiscal dos negócios para os proprietários e mantendo zonas de tarifa gratuita no transporte público, enquanto implementa cortes em programas ambientais e ajusta financiamentos para várias iniciativas urbanas. Então, você que mora em Calgary, um abraço para você. Seu IPTU vai vir mais caro e, com certeza, vão tirar dinheiro de parques ou outros lugares verdes, porque é daí que vai tirar dinheiro, né? É Alberta. Alberta é o seguinte, mano, Alberta... E vamos para Saskatchewan, porque um grande negócio. Saskatchewan, um jogador de xadrez está a 2 passos de se tornar um grande mestre. O Mid Khaled, um jovem jogador de xadrez de Saskatchewan, alcançou recentemente o título de mestre FIDE e está a 2 passos de se tornar um grande mestre inspirando a cena local de xadrez, enquanto busca aumentar sua classificação para 2.350 e é eventualmente 2.500. Cara, quem joga xadrez, velho, mano, sabe que isso daí é zica demais. E teve, para quem não acompanha também, essas questões nerds, para quem não gosta, para quem gosta, eu vou deixar aqui também. E acabou ontem o campeonato mundial, sabe do quê? De Excel, mano, que é um e-games. Excel é um e-games. Pra quem não assistiu, foi lá em Las Vegas, tinha um Quebec na final e o mano ele ganhou. Mas teve aí, ó, o campeonato mundial, pra quem não gosta, chama-se Microsoft Excel World Championship. Mano, é muito louco, os caras têm que resolver os bagulho lá. É que passou muito tarde, mas assim, quem quiser dar uma olhada, olhe e quem gosta dessas coisa como eu, né, que é um pouco nerdofóbico, não é falando, nerdofã, se dá uma olhada lá, tem foram 4 horas de disputa lá, você pode assistir tudo que foi feito lá, mas é muito, muito, muito legal, cara, o negócio é pânico, e quem é nerd sabe como que é, né, porque a gente na escola, quando todo mundo zoava nós, agora, nerd é isso aí, ó, ganhando o campeonato do mundo. Como falou de xadrez que eu gosto também, tem Excel também que eu gosto, tá aí. Ué, de quanto era o prêmio do Excel World Championship? Putz, eu não lembro o prêmio, cara, mas eu vou olhar aqui e eu te falo depois. Você ganhou uma licença do Office? Tá zoando, japonês. Tá zoando, o bagulho é sério, japonês. O negócio é sério, mano. O negócio é muito louco. Assiste lá, depois procura lá o vídeo, você vai ver, mano. Depois você vai ver.
Ai, ai, que maravilha. Eu achava que só eu que assistia esses campeonatos estranhos. Eu assisto campeonato de massagem, pé. Não, aí também não, mano. Velho, é maravilhoso. O campeonato internacional de massagem. Eu falei, caraca, que troço fantástico. Eu queria ser o massageado, claro. O massageado, você queria ser massagista. Mas... aqueles caras pedreirão tudo torto lá, você ia ver. Mas aí, boa sorte pro Mid Khaled lá. Eu também sou um grande fã de xadrez, velho. Pois é, Nerds Forever. E ainda em Saskatchewan, um aposentado alerta outros depois de perder $3 mil para uma fraude de criptomoedas usando vídeo de inteligência artificial do primeiro-ministro. Um aposentado de 70 anos caiu num golpe de criptomoeda promovido por um vídeo falso que o levou a investir em um site fraudulento, resultando em uma perda de $2.800, destacando a crescente sofisticação e o perigo das fraudes digitais atualmente. Nossa. Cara, eu digo, tomem muito cuidado com esse negócio de inteligência artificial agora. Tanto você que está usando, quanto você que é consumidor. Tá ficando muito rebuscado, tá ficando muito difícil de descobrir se as coisas são reais ou não. Na dúvida, desconfie sempre. Sempre. Não, ainda mais se o troço for bom. Se você estiver ganhando, velho, pare. Mas se for muito negativo, também pare e desconfie. Né? Eu tenho uma notícia dessa que eu vou falar também no Quebec, mas infelizmente isso acontece mais do que a gente imagina, cara. Acontece muito mais do que a gente imagina. Só para dar uma atualização aí, ó, o vencedor do torneio ganhou $5 mil em $5 mil americanos, ou seja, 3.750 libras, um troféu e o Microsoft Excel Championship Wrestling Style Belt, entendeu? Ou seja, o cara tem um cinturão de campeão do mundo do Excel. O cara é zica, eu respeito o cara. E vamos para Manitoba. Manitoba, as infecções de HIV de Manitoba foram as mais altas do Canadá em 2024 e sugerem os dados federais. Em 2024, Manitoba teve a maior taxa de infecção por HIV no Canadá, com 19,5 pessoas infectadas por 100 mil habitantes, principalmente devido ao uso de drogas injetáveis, e especialistas defendem uma melhor avaliação e monitoramento dos serviços de saúde para combater o aumento projetado nos casos dos próximos anos. Ou seja, coisas que a gente pensava, nem lembrava mais, tinha esquecido, estão aí de novo voltando para assombrar o nosso século XXI. Pessoas, vamos ser um pouco mais conscientes, né, cara? Parece que a galera tá assim, larguei mão, agora eu quero morrer, ou não sei o que tá rolando, mas porra. E a última de Manitoba é que mais de 6 mil agulhas foram coletadas em parques e espaços públicos no centro da cidade de Winnipeg durante um programa no verão. Entre abril e outubro, as equipes de limpeza da cidade de Winnipeg recolheram mais de 6 mil agulhas e 177 armas de 16 parques no centro da cidade, em um esforço bem sucedido para melhorar a segurança nos parques públicos, enquanto se discute expandir o programa para mais locais, apesar dos desafios contínuos relacionados ao descarte de drogas. 6 mil agulhas. Você entende o que é isso? Então. Bom, é que os caras aqui, eu sei, entendo completamente, né, redução de danos e tal, enfim. Mas o meu único problema com isso é que em alguns lugares, eu posso falar do Quebec, eles querem abrir esses centros para a pessoa usar drogas, enfim, mas eles não vêm com toda a estrutura propícia, porque que nem assim, tá chegando o inverno agora, todo mundo sabe que no Quebec que é muito frio, e como tá fazendo muito frio, estão abrindo alguns lugares para as pessoas se aquecer, para as pessoas que estão em situação de itinerância. Só que todo mundo sabe que eles pegaram alguns bairros e ninguém é aquele fenômeno longe da não perto da minha casa, porque quando chega essas pessoas, a gente sabe que é uma clientela que precisa de uma supervisão melhor, que precisa de polícia, porque muitas vezes esses centros são abertos justamente da noite até mais ou menos ao horário que as crianças estão indo para a escola. Você imagina, você viu aí, 6 mil agulhas foram encontradas num parque, então você imagina essa galera sem supervisão, sem tratamento, sem pessoas ali supervisionando o que pode dar, mas enfim. Bom, vamos para
Ontário, porque 4 granjas de aves no sudoeste de Ontário atingidas pela gripe aviária, resultando em 63 mil aves abatidas. Mano, é muita asinha de frango jogada fora. A Agência Canadense de Inspeção de Alimentos confirmou recentemente que 4 novos surtos de gripes aviárias na área de Strathroy, Ontário, afetando mais de 63 mil perus, implementando zonas de controle primária para evitar a disseminação da doença, com medidas rigorosas de biossegurança recomendadas devido à preocupação com a transmissão potencial entre aves selvagens e domésticas. Mano, tá chegando o Natal e não pode desperdiçar os 63 mil perus, mano. Que desperdícios, que tristeza. Não tem peru. Triste momento. E agora vai começar uma sequência de what the fuck. Que a primeira é mais de 1 milhão de pessoas em Ontário precisaram de bancos de alimento no ano passado. O número de pessoas acessando bancos de alimento em Ontário continua a crescer, refletindo o aumento da insegurança alimentar que afeta diversas partes da vida comunitária, incluindo a habitação e a saúde. Mas as organizações de apoio estão se esforçando para acompanhar essa demanda crescente e encontrar novas formas de ajudar. De novo, notícia número 2. Falando lá atrás, e 1 milhão de pessoas precisaram de um banco de alimento em Ontário. Sabe? 1 milhão. Sabe o que é 1 milhão de pessoas? Pois é. Então, isso aí. Só para o contexto, Ontário tem 14 milhões de pessoas, né? Só para vocês terem em perspectiva. E aqui no Quebec passaram os dados também que eles estão... tem vários dados de pesquisa sobre isso, que o perfil das pessoas que frequentam esses bancos alimentares mudou muito, e quando a gente vê o perfil das pessoas é mais complicado do que a gente imagina. Pessoas que têm às vezes os dois trabalhando não conseguem fechar o fim do mês. Muito complicado isso aí. E a siderúrgica do norte de Ontário emite avisos de demissão para 1.000 trabalhadores. A Algoma Steel anunciou a emissão de 1.000 avisos de demissão para trabalhadores em sua planta de South Street, Mary, devido às tarifas impostas pelos Estados Unidos, enquanto a empresa faz a transição de suas operações para um forno elétrico, apesar de ter recebido empréstimos governamentais de 500 milhões de dólares para proteger os empregos. Ou seja, vai ser muito... quem está perdendo até agora somos nós, né? Somos nós. Mas o Homem Laranja começou a se arrepender, né? Andou atrás, que não. Vamos tirar as tarifas. Como é que é? Não, vou ficar calado. E do outro lado, a prefeita de Toronto propõe impostos mais altos para compradores de casas de luxo. Olivia Chow propôs um aumento de taxa de transferência de terras para casas de luxo acima de 3 milhões de dólares, com o objetivo de gerar receita adicional para financiar programas de acessibilidade na cidade, apesar da oposição do Conselho Regional de Imóveis de Toronto, que argumenta que a medida pode impactar negativamente o mercado imobiliário local. Claro, vai impactar muito, porque todo mundo consegue comprar uma casa de 3 milhões de dólares. Eu sempre achei interessante essa visão da galera, geralmente da área mais progressista, de vir com esse papo de falar assim, nossa, eu acho que tem que ter mais tarifa nos ricos, não sei o quê. Cara, já foi provado e demonstrado que isso daí na prática, cara, não dá quase em nada de recursos, de aumento de recursos, cara. Isso é muito... É muito interessante isso aí, mas enfim, eles continuem aí com essa visão utópica que vamos taxar os ricos que a gente vai acabar com a pobreza. Essa relação não tem nenhuma correlação não tem nenhuma casualidade, essa correlação não tem nenhuma causalidade, enfim. E a cidade está trabalhando em projetos de AI para acelerar a contratação de mapeamento e trabalho de escritório. A cidade de Ottawa está desenvolvendo projetos para utilizar a inteligência artificial com o objetivo de agilizar processos como contratação e mapeamento digital, mas a gestão afirma que a intenção não é substituir trabalhadores e sim manter a inovação e implementação responsáveis dessas tecnologias. E eu ajudo por enquanto, porque depois, meu amigo, depois é só aquele abraço. Hoje eu estava vendo que o governo federal mandou aviso de aposentadoria adiantada com a galera. Opa, vamos trocar tudo por robozinho.
E um homem de Ontário, notícia good vibe pra balancear essa porcadaria toda desse programa hoje. Um homem de Ontário arrecadou $50 mil para pesquisas de câncer em viagem de bicicleta ao redor do mundo em homenagem à falecida esposa. O Mark Herbst, um homem de 69 anos de Bracebridge, completou uma jornada de bicicleta de 30 mil quilômetros por 50 países em homenagem à sua falecida esposa, arrecadando aproximadamente $50 mil para pesquisa sobre câncer, enquanto ele busca estabelecer o recorde mundial do Guinness como a pessoa mais velha a circunnavegar o mundo desta forma. Parabéns pro Mark. E agora chegamos... Você aguenta correr esses 30 mil quilômetros? Não, mano, não. Porque correr eu já corri várias meias maratonas, mas pedalar, cara, primeiro que eu não tenho nem aquele shortinho que tem que ter aquele shortinho pra ajudar o popô, tem que ter muita coisa, não dá, cara. Correr é mais simples, eu acho mais fácil correr. Mas vamos pro Quebec, porque aqui é o Quebec City. Porque o relatório independente sobre o suposto esquema de voto em dinheiro do Partido Liberal do Quebec é previsto para janeiro de 2026. O Partido Liberal do Quebec enfrenta uma crise após alegações que supostos pagamentos em dinheiro durante a corrida pela liderança do partido, o que levou a uma investigação independente conduzida pelo juiz aposentado Jacques Fournier. E o envolvimento da polícia anticorrupção com o relatório previsto para ser divulgado até janeiro de 2026. O que aconteceu? Na verdade, o Partido Liberal, que eu falei que estão naquele o calendário de Natal, aconteceu, teve a cursa lá, o Pablo Rodrigues, hoje está difícil, hein? O Pablo Rodrigues ganhou a liderança para ser chefe do partido. E o que aconteceu? Depois que ele ganhou essa liderança, começou a aparecer nos jornais, nos textos, assim, a troca de texto estranha com o pessoal, falando que alguém tinha dado dinheiro para ele, que não sei o que, e tudo isso colocou em questão a vitória dele. Só que aí o que aconteceu? O Partido Liberal, para tentar acalmar os nervos, falou assim: então eu vou contratar uma consultoria externa para verificar esses textos aí, se realmente alguém pediu dinheiro, porque estava lá o cara falando que deu dinheiro, que pegou dinheiro. Só que aí, depois disso, o que aconteceu? Veio outra palhaçada falando que uma deputada lá de Laval teria usado o período dela como parlamentar com funções não parlamentares, partisanas, e aí ele teve que expulsar a mulher também. Então, ou seja, o Pablo Rodrigues, ele tá numa sinuca de bico sem condições. E esse relatório vai sair de novo, vai sair em janeiro. Eles pediram para o juiz, eles que contrataram, o próprio Partido Liberal pediu um juiz para investigar. O relatório vai sair em janeiro, eles vão divulgar o relatório. Só que o problema é a imagem do cara que está sendo cada vez mais atacada e a liderança dele. Porque, sem falar nisso, tem também a UPAC, que é uma unidade permanente de crimes que está investigando também se teve algum tipo de corrupção na liderança na votação para a liderança do Partido Liberal. Só que o Partido Liberal, para quem não se lembra, fazer um pequeno histórico, é um partido que já vem lá de trás muito complicado, porque em 2012 teve a Comissão Charbonneau. A Comissão Charbonneau foi onde revelou que os partidos, principalmente o Partido Liberal, tinha alguma conivência com grandes doadores ali para a campanha dele. Foi ali que passou uma lei que ninguém pode dar mais que pessoalmente 100, e a empresa também tem um limite de $500, ou seja, você não pode mais dar o quanto você queria. Então, assim, quando você coloca, e o partido pagou o preço por isso em 2018, pagou o preço por essa em 2022, então quando você coloca Partido Liberal, o PAC e corrupção na mesma frase, o que acontece? Brown! Então assim, o bicho tá pegando feio e tá todo mundo criticando a liderança do Pablo Rodrigues, porque tinham 4 candidatos para a liderança do partido. O único que dá problema é o dele. Todas as alegações levam a ele, sem contar, a gente vai falar depois também da deputada que foi expulsa aqui, porque expulsou uma amiga dele. Então assim, tá maravilha o Partido Liberal, ou seja, tá aquela coisa. Maravilha. E mais treta, porque treta demais nunca... nunca existe pouca treta no Quebec. O crucifixo pendurado na Câmara do Conselho da cidade de Quebec deve ser removido. O Conselho Municipal de Quebec vai votar para remover o crucifixo da sala de reuniões, respeitando o princípio da laicidade do Estado, depois de recomendações de uma comissão consultiva que busca promover a neutralidade religiosa no espaço democrático. Tem
seguindo as diretrizes do partido, né? Porque sempre teve aquelas questões, sabe, que o crucifixo já foi retirado da Assembleia Nacional. O Quebec realmente é um outro lugar. As pessoas aqui querem que seja o mais laico possível, uma distância total entre o religioso e o político. E agora tem alguns lugares que ainda tem o crucifixo e eles querem continuar isso daí. E voltando para o Partido Liberal do Quebec, ele expulsou Marois Risky, o Pablo Rodrigues. Ou seja, Marois Risky foi expulsa do caucus do Partido Liberal do Quebec por decisão do líder Pablo Rodrigues após suspensão relacionada a uma quebra de confiança devido à demissão unilateral da sua chefe de gabinete, com alegações posteriores envolvendo mensagens de texto e uma investigação interna sobre o tema contra votos do partido. A gente já falou do tema contra os votos, mas o que está acontecendo aí? De novo, vou dar o contexto. Marois Risky, ela chega no Partido Liberal em 2014. Ela tentou antes ser eleita no federal, no Partido Liberal do Federal. Ela não conseguiu, mas quem apoiava ela, já expliquei isso, era o Pablo Rodrigues na época. Só que agora, quando ele se lança pela liderança do Partido Liberal no Quebec, automaticamente ele falou, agora é hora de você me ajudar. E ela, para vocês terem uma ideia, um contexto, ela no Quebec no Partido Liberal, a candidata estrela. Ela sempre ganha a parlamentar do ano. Ela se comunica super bem. Ela é uma pessoa que fala o que pensa. Ela tem uma prestação muito grande na mídia. Ela se comunica bem. Ela tem muito respeito dos outros parlamentares. Ela é uma vedete. É a melhor deputada do Partido Liberal. Pra vocês terem ideia. Ela é a pessoa mais competente do Partido Liberal. O que aconteceu? Quando começou a votação para a liderança do quem é o novo líder do partido, todo mundo queria o apoio da Marois Risky. Todo mundo queria, Marois, me ajuda, me apoia, porque teve gente que apoiou um, que apoiou outro, mas ela no finalzinho da campanha, ela decide apoiar o Pablo Rodrigues. Quando o Pablo Rodrigues ganha, como ele não é eleito, ele elege a Marois Risky como chefe parlamentar. Então, ou seja, ela foi a pessoa que ele escolheu, ou seja, ela passa de pessoa super desejada por apoio. Ela apoia o Pablo Rodrigues ganha e ele elege ela como ele não é eleito ainda, para questionar o primeiro-ministro na Assembleia Nacional. Então ela é chefe parlamentar, representante do Pablo Rodrigues. Então assim, é muita responsabilidade que ele deu para ela. Só que aconteceu, o Pablo Rodrigues, também como não é bobo, pegou uma antiga colega dele do federal e colocou como chefe de gabinete. Lógico, para ficar de olho, saber tudo que está passando. E aí que o bicho pegou, porque as duas, parece que dois tucanos não se bica, né? E as duas personalidades fortes, e aí de uma hora para outra, a Marois Risky, sem avisar o Pablo Rodrigues, demite a amiga do Pablo Rodrigues. Aí foi que viu todo esse imbróglio, ninguém sabe por quê, todo mundo fica especulando, foi por causa dos votos, será que a chefe do gabinete fez alguma coisa errada? Ficou todo esse blá 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 que ninguém sabe o que é, e aí e ela não falava com o Pablo, a Marois Risky não falava com a mídia, porque ela falou, é uma questão de RH, e pela lei do Quebec, o empregador não pode expor o empregado numa questão de RH. Então ela não fala nem com o Pablo, que é o chefe dela, ninguém sabe por que ela mandou a mulher embora. A mulher processou, a que foi mandada embora, processou a Marois Risky. O Pablo falou que, como a Marois Risky não falava com ele mandou ela embora do caucus e falou que está pronto a recontratar a mulher que é amiga dele, que a Marois Risky mandou embora. Então, ou seja, mais um problema para o Partido Liberal. É por isso que eles estão nesse emaranhado de problemas aí e dores de cabeça para eles, que eles não conseguem fazer mais nada e é todo dia só falando disso. É o calendário do advento do Partido Liberal. Exatamente. Cada mergulho é um fresh. E mais treta, porque o Quebec vai cortar milhares de cargos públicos em tempo integral até março de 2027. O governo da província planeja eliminar o equivalente a 5.000 posições de tempo integral dentro do serviço público até março de 2027, com medidas como congelamento de contratações e possível redução da semana de trabalho para 32 horas, visando aumentar a eficiência governamental. Até agora, mais de 2.000 posições já foram cortadas. Então, é isso mesmo, né? Agora não tem mais escala... Não tem mais escala. Então, é que interessante que o Legault, quando ele entrou aqui na província, ele falou que ele veio todo com um discurso um pouco mais de centro-direita, falando que ia diminuir o tamanho do Estado, que o Estado era muito inchado, e todo mundo que já conhece, só que a gente sabe que os dados mostraram que foi o contrário, ele inchou ainda mais o Estado. E o que acontece? Agora, como a gente está em época de eleição e todo mundo, o mundo inteiro está tendo aquela viradinha mais para a direita, né? Todo mundo está vendo, até o Mark Carney entendeu isso, todo mundo está dando aquela setinha para virar para a direita, ele voltou com essa promessa dele que vai cortar, isso é tudo uma maneira de
dizer que ele vai falar que vai ser cirúrgico, que vai começar para as pessoas que não vai renovar os postos, pessoas que vão se aposentar, e que a gente chama de corte por atrição, né? Você não precisa mandar as pessoas embora. Mas a gente sabe que quem aqui está procurando emprego, principalmente que tenta no governo, tá tudo congelado, não tem vagas. As pessoas que trabalham para o governo, projetos estão sendo casados, porque eles precisam rever, porque não pode esquecer que a dívida do Quebec está enorme, a maior dos últimos anos. Então é mais uma tentativa aí do Legault de recolocar as coisas no trilho para tentar mudar a agulha da opinião pública. E o Quebec realiza uma consulta sobre proposta de constituição controversa. O projeto de constituição da província do Quebec, que é proposta pelo ministro da Justiça, Simon-Jean Barrette, vai proteger a identidade cultural e aumentar a autonomia da província, mas enfrenta críticas por ser considerado divisivo, autoritário e uma ameaça aos direitos humanos, com preocupações sobre a potencial repressão à liberdade acadêmica e o financiamento de desafios legais, bem como sobre a inclusão do direito ao aborto, que despertou oposição em várias organizações e figuras, incluindo pedidos de revisão e apelos para a intervenção internacional. Para explicar um pouco, é que o Quebec, de novo, Quebec é um lugar único dentro da Federação Canadense. Só que acontece, todo mundo quer ser mais protetor do Quebec, todo mundo. E aí o Quebec, o partido do Legault, de novo, o que ele está fazendo? Ele está falando, eu preciso mostrar que eu sou o bambambam. E o que você mostra quando você é o bambambam? Quando você dita as leis. E é uma Constituição, é a lei das leis. Todo mundo sabe que a Constituição é aquilo que rege a sua nação. Então todo mundo está sujeito. Então ele fala, eu vou fazer a Constituição do Quebec. Só que quando ele não falou isso, todo mundo falou assim, mas peraí, uma Constituição que vai ser tão importante, vai afetar toda a nação quebecois, como que você decide isso unilateralmente? Tem que ter uma consultação, porque ele não ia consultar. Aí ele falou, tá bom, vou escutar a galera. E aí ele explicou o que vai ter na Constituição dele. E uma das coisas que ele quer colocar na Constituição é justamente a proteção do aborto, o direito, a inclusão do direito ao aborto. Só que aí as próprias pessoas que são dos organismos a favor do aborto estão falando, não faça isso. E próprios juristas estão falando, não faça isso. Por quê? Porque a partir do momento que eles explicaram que você coloca isso na Constituição, isso quer dizer que isso pode ser contestado. Ou seja, esse direito que é adquirido hoje, que é incontestável, que todo mundo sabe como funciona, não pode ser contestado porque já faz parte. Agora, se você coloca isso na Constituição, não impede ninguém no futuro próximo de chegar e falar, peraí, mas eu tenho o direito de contestar a Constituição, e pode-se abrir a portas para algum maluco doidinho que queira vir depois fazer essas passagens. Então tem várias questões aí que vai começar essa semana que vem aí, vários grupos vão lá explicar, mas essa Constituição do Quebec quer mostrar assim que, como é o final da carreira deles, eles querem deixar alguma coisa para isso, e eu acho que vai dar muito pano para manga essa Constituição ainda. Mas para terminar com o Quebec, eu vou só falar umas três aqui, que é umas três que cada mergulho é um flash, tá ligado? Que o Quebec, né, minha gente, é especial. Primeiro, teve um cara, mano. Não, tem uns caras. Quando você fala que existe fetiches, mano, tem maluco que tem fetiches que você nunca ouviu. Porque um cara de 35 anos, ele foi condenado por aterrorizar várias mulheres com seu fetiche por veículos de automóveis. Ou seja, o que ele fazia, o indecente? Ele chegava, às vezes ele estava no trânsito lá, o cara chama Yannick Grenon-Bouillet. Ele chegava lá, ele estava no trânsito, aí ele via uma mulher assim, via que estava sozinha, ele buzinava, fazia o sinal que estava precisando de ajuda, não sei o quê. E aí a mulher ia lá, às vezes parava, o que o cara fazia? O cara subia no capô, ele gostava, o fetiche do cara era se excitar no capô do carro da mulher, velho. Aí você fala, não, mano, você tá zoando, mano. Ô, mano. Aí o cara ficava se frotando lá, ficava fazendo as paradas dele lá. E aí, mano, e o cara fez isso várias vezes. Às vezes ele ia no marketplace e falava, ele via a mulher que tava vendendo o carro, ele falava, não, eu quero ver o carro, fazer uma visita, dar uma volta. Quando ele entrava no carro para dar uma volta, ele parava o carro e ia fazer essas paradas dele. O cara realmente tem um problema mental sério, e aí foi condenado agora por causa dos fetiches do cara. Então o cara tem um fetiche de ficar se roçando no capô dos carros das mulheres, as mulheres vendo. Aí você fala, mano, a coisa não tá brincadeira. E a gente falando, eu falei que ia falar também de fraude, de pessoa que acha que conhece todo mundo. Eu não estou rindo da pessoa, eu acho a situação muito complicada. O que me irrita nessa situação são os fraudadores, mas esse é um outro caso, porque um cidadão lá de Shawinigan, entendeu? Ele acreditou.
cara é um aposentado, ele simplesmente acreditou que ele estava numa relação amorosa com Lara Fabian. Lara Fabian é uma cantora conhecidíssima aqui do Quebec, é uma mulher, uma cantora super famosa, rica, tudo, mas o cara acabou enviando para esses fraudadores $400 mil, ou seja, um cara tinha Nigan que ele perdeu $400 mil numa fraude que é muito sofisticada, que ele acreditava que estava enviando dinheiro para a cantora famosa Lara Fabian, que dizia que estava pronta a deixar o marido dela, mas para deixar o marido dela ela precisava de um dinheiro para, entendeu? De fazer isso, a advogada ali e aqui. Então, ou seja, o cara tem 68 anos e ele já era um fã, eles acabaram descobrindo que ele era um fã enorme da Lara Fabian, e aí os caras abusaram aí desse senhor que acabou perdendo tudo. Foi muito triste, ele perdeu $400 mil, o cara aposentado, e entra muitas questões você imagina uma pessoa sozinha, aposentada, isolada, e você acaba sendo uma presa fácil, infelizmente, para esses filhos de vocês sabem o que, infelizmente, fazer isso. Estão tentando achar, mas é muito complicado. Todo mundo sabe como funciona a internet, mas o cara perdeu $400 mil achando que estava numa relação amorosa com uma cantora famosíssima, e depois ela gravou um vídeo falando: me sinto muito pelo que aconteceu com o senhor e tal, enfim. Mas, de novo, é que a gente pega isolamento, internet, solidão, isso aí é a receita perfeita que esses malucos, esses fraudadores estão aí pronto para abusar dessas pessoas. E para terminar, só uma aqui, porque, mano, a polícia, mano, deu uma novidade. A polícia de Roussillon, que é um distrito aqui perto do Quebec, mano, o que aconteceu? O cara é um veterano, entendeu? O cara é um veterano do exército. Aí os policiais foram lá, pararam o cara, pá, estão aí gritando não sei o que, pararam o carro do cara. Chegaram lá no carro do cara, acharam vários medicamentos e acharam um saquinho, velho. Mas o saquinho era a amande, como que é que fala em português? Agora não me lembro, amande, que era coberta de chocolate, entendeu? Amêndoa, velho. Amêndoa, nossa. Então, amêndoas cobertas de chocolate. Só que os caras os polícia viram o saquinho cheio de amêndoa com chocolate. Mano, é droga o bagulho. É droga, tô ligado, conheço. Os polícia, esperto pra caramba. O que eles fizeram? Tapa no zóio, meteram a algema, vai pra cadeia, e o cara ficou só 10 dias preso, porque ele tinha amêndoas cobertas de chocolate, cara, um veterano, entendeu? Agora ele tá processando por mais de $240 mil a polícia, porque eles confundiram a amêndoa com a heroína, velho. Os caras acharam, tinham certeza que era heroína, pegaram o cara, mandaram pra cadeia, velho. Ou seja, enfim, aí o cara falou: eu tentei explicar pros caras, foi isso aí, não, a gente tá ligado, aí pegaram o cara, prenderam, mano, agora você chama o cara. Ele tinha alguns remédios, mas os remédios tinham prescrição. Falaram: não, mas o remédio beleza, mas essa droga aqui é heroína. Mandaram o cara pra cadeia, acusaram o cara, entendeu? Aí ele falou: mano, vamos mandar o negócio pra prova. Imagina, cara, fica imaginando o cara no laboratório. Falou: mano, tem uma notícia pra vocês aí. O que? Heroína vem da onde? Então, sabe? Eu não sei como vocês vão explicar isso aí, mas então, assim, ou seja, só pra vocês verem que existe erro policial, existe o que a gente fala da questão, muitas vezes a gente fala: não, a visão do túnel, né, que o cara chega e tá convencido de que é isso mesmo. Os caras foram lá, prenderam o cara passou 10 dias na cadeia porque o cara tinha amêndoas enchocolatadas junto com ele. Mas é isso. Madrugada. Cara, mas só pra contrabalancear essa pancadaria, eu lembrei do negócio que eu vi esse dia. Vi um vídeo que passou na minha timeline. Um cara andando vestido de Stormtrooper, velho. Em São Caetano. Assim, andando de Stormtrooper à noite, estava patrulhando. Aí uma hora a polícia foi e parou assim. A gente precisa te parar. Ele falou: mas por que, cidadão? Não, porque a gente recebeu uma denúncia de alguém preocupado se tinha um homem vestido de Stormtrooper. Ele falou: pode tirar seu capacete? Ele falou: eu não posso tirar meu capacete em público, senhor. Ele: não, tudo bem, vamos ali pro canto. Aí o policial, muito gente boa, assim, ele falou: cara, eu sei que isso daqui é só encheção de saco, então você tem como tirar o capacete aí só pra gente confirmar se você... Ele falou: sem crise. Ele falou assim: então, tudo bem, valeu. Posso tirar uma foto com você? Tá muito bom esse Stormtrooper.
Ele falou, não, claro. Ele falou, então valeu, assim, longa vida ao Império. Ele, longa vida ao Império. Longa vida ao Império já era. É isso aí. Saindo de Quebec, a gente chega finalmente nas marítimas, e a primeira é New Brunswick. Todos, com exceção de 2 departamentos na província, vem aumento no orçamento para 2026 e 2027. O ministro das Finanças de New Brunswick, René Legacy, apresentou um orçamento de capital para 2026 e 2027 que inclui aumentos significativos em quase todos os departamentos provinciais, destacando investimentos históricos em educação, transporte, saúde e habitação, apesar de preocupações da oposição sobre o alto custo e o atraso em projetos de infraestrutura. Então o NB está trazendo grana, diz que vai gastar e vai gastar bem. E vamos para Nova Escócia, porque enfermeiros psiquiátricos registrados agora podem participar na Nova Escócia. Enfermeiros psiquiátricos registrados com treinamento especializado em saúde mental e dependências agora podem exercer sua profissão na Nova Escócia, graças às mudanças regulatórias que ampliam o seu escopo de prática, e a sua regulação será responsabilidade do Colégio de Enfermagem de Nova Escócia. Tá vendo? É isso aí, cara. Enquanto não parar com essa burocracia chata, aí ó, deixa os caras, pronto, já era. Valeu, Nova Escócia, partiu Nova Escócia. Show de bola. Você me lembra, onde é que o Abreu mora, hein? O Abreu tá em New Brunswick ou ele tá em Nova Escócia? Você me pegou, cara. Não me lembro, como diria um amigo meu. Ele me mandou uma mensagem agora há pouco, dizendo assim, quando vocês vão voltar no podcast? Eu falei, porra, irmão, já faz algumas semanas. Eu falei, não, sério que eu tô perdendo isso? Abraço, Abreu. E o salário mínimo de Nova Escócia vai aumentar para $17 por hora até outubro de 2026. A província vai aumentar gradualmente de $16,50 para $17 até no outubro do ano que vem, com ajuste de 25 centavos em abril e outubro do próximo ano, como parte de uma abordagem recomendada por um comitê para ajudar os negócios a se adaptarem, visando equilibrar preocupações com o custo de vida e a previsibilidade para empregadores. Uau. A Nova Escócia tá com tudo, né, velho? Assim. Tá com tudo, hein, mano. Nova Escócia forever. E a Universidade de King's College enfrenta déficit de $1,8 milhão à medida que a matrícula de estudantes estrangeiros cai e os custos aumentam. A Universidade de King's College enfrenta um déficit financeiro de 1,8 milhões devido a custos crescentes e a queda do número de matrículas, especialmente de estudantes internacionais, levando a instituição a considerar alterações operacionais, colaborando com a Universidade de Dalhousie e congelando contratações para tentar estabilizar sua situação financeira e atrair mais estudantes domésticos. Então, tem jeito, né, mano? Sabe aquele negocinho chamado imigrante? Estrangeiro? Então. Às vezes é assim, né? Mas tem uma solução fácil pra isso, né, velho? Cancela a internet, cancela a TV, o pessoal vai começar a fazer filho, velho. Vai brotar a população desse país bem rápido. Entendeu? E assim acaba o nosso giro de notícias e a gente segue pra parte mais doce deste programa. Sugar Shack. Cana-açúcar. E você sabe, para parte doce lembra Brazilian Pastries. Brazilian Pastries é essa empresa querida aqui de Orma que é responsável por fazer esses quitutes, que docinhos que todo mundo adora. Se você não conhece a Brazilian Pastries, está perdendo tempo. Dê uma olhada no Instagram deles, no Brazilian Pastries Orma, procura por eles lá. Já começa a seguir, dá uns likes no conteúdo deles, mas não fique só por aí, não. Vocês têm que também, vocês não passe vontade, vá conhecer e encomende os produtos deles. Você vai no site deles, no brazilianpastries.com, você pode fazer suas encomendas e eles entregam na sua casa, né? Então, e para você ter mais um motivo para você fazer uma encomenda, saiba que nas compras acima de $50, você usa o código de desconto Canadá Agora 5 e você leva 5% de desconto. Então, não perca tempo, não fique passando vontade e vá lá conhecer a Brazilian Pastries. E aí, seu pé, qual a boa do senhor? Então, cara, eu assisti uma série, terminei uma série muito legal,
pra quem gosta aí de série brasileira, que chama Maria do Cangaço, velho. Série braba. Série pra mulher braba. A série de mulher braba, ela conta a história foi na Disney, assim, né? Conta a história da Maria Bonita e o Lampião, mas da perspectiva da Maria Bonita, cara. Muito interessante, mostra... É lógico que teve aquele viés para mostrar um pouco do feminismo, tudo aquilo, mas muito bem feita a série, assim, os caras no Brasil estão fazendo umas séries muito legais, assim, e eu achei muito interessante, os atores são excelentes, você tem aquela visão legal, as imagens do Nordeste, aquela coisa seca, mas mostram bem legal ali você vê a história do cangaço, o papel que ela teve, que não foi só o Lampião, e toda a dinâmica que teve ali. Gostei bastante da série, chama Maria do Cangaço, mulher braba. Pense na mulher braba, mano. Se tu acha que tua mulher é braba, meu irmão, tu vai lá assistir Maria do Cangaço, depois tu vem falar comigo. Depois, mas tu assiste primeiro a Maria do Cangaço, aí você vai chegar e vai falar: ah, tá, agora entendi. Senão você não entendeu nada, não. Muito bom, vou assistir. Ah, mas tá na Disney. Puta, não tem Disney. Acabou. Então, mas eu vi outra parada. Eu comecei a assistir Tremembé. Isso. Puta, que parada. Rapaz, Tremembé é uma cidade do interior de São Paulo e tem um presídio, né? Tá ligado? Ah, sei. E conta a história de uma galera que tá preso lá. E um monte de gente que saiu em notícia. Então tá a Richthofen, tá os Nardoni estavam lá também. E um monte de gente assim que acabou envolvido em crimes hediondos. A mulher que matou o dono da York também tava lá. E conta... Assim, a série é pra jogar no ventilador, né? Então conta as coisas do pessoal lá e, pelo que eu vi, tá rolando uma treta miserável, porque os próprios presos, os ex-condenados também estão indo pra cima da Amazon Prime pra dizer, não, isso aí tá errado e tal. Tá na Amazon isso aí? Tá na Amazon, velho. Isso aí, Tremembé, pronto, marquei. Tremembé. Então é isso aí, se tiver a fim de ver treta, tá lá, Tremembé. Não é pra criança, claro, não é pra criança. E, como sempre, a gente deixa aquela dica que já não é indica, é uma obrigação, certo? Doe sangue, você sabe, doar sangue salva vidas, e não é brincadeira, não é uma hipérbole, realmente salva vidas. E qualquer pessoa pode vir a ser um doador. Você tem que verificar se você tem condições para isso, para você saber se você pode, onde, quando você pode doar. Acesse o blood.ca, se você estiver no Canadá, você pode obter todas essas informações. Se você estiver em qualquer outro canto do mundo, você pode dar uma olhada no centro de sangue ou numa cruz vermelha próximo de você. No Brasil, você sabe que tem um hemocentro, mas todos os lugares do mundo estão sempre precisando de sangue. E a gente falou muito sobre esse programa, sobre a questão de insegurança alimentar e fome. Aqui no Canadá, essa coisa também é uma realidade. Então, se você tiver condições de poder ajudar outra pessoa, isso é muito bem-vindo. Essa semana alguém me mandou uma mensagem assim: pô, você sabe o que é mais recomendado? Aí eu encontrei no Food Banks Canada mesmo, eles falam lá, é peixe enlatado, é arroz, é pasta de amendoim, são coisas que não são perecíveis. Você pode doar. Então, às vezes, assim, você tá passando lá no Costco e tal, assim, vê aquela coleção de... aquele set lá de 8 latinhas de sardinha ou de atum, mesmo se você não coma, você pode vir doar um negócio desse daí. Então vai sair 10 pilas do seu bolso, você pode estar salvando muita gente de ter o que comer naquele dia. E fechando o programa, a gente sempre deixa aquela dica: se quiserem falar com a gente está no Instagram, e no X, no Twitter, no Blue Sky, no contato@canadagora.com. É sempre bacana conversar com vocês. Faço que nem o Abreu, que voltou a escutar o programa. Um abraço, Abreu. Ou todo mundo que também nos acompanha. Então, é isso. Deu pé? Deu, somos nós, é junto. Tô morrendo de frio aqui, chega, meu pé tá duro. Pessoas, uma excelente semana pra todo mundo. Não congelem e se mantenham quentinhos. É nóis. Falou! Valeu! Esse podcast foi produzido por Canadá Agora. O Canadá como você quer ouvir.